Olha só que paradoxo. Numa época que promete liberdade total, prazer sem limites, será que a gente não acabou construindo, sem querer, uma nova prisão? Uma prisão bem diferente, sem muros, sem grades de ferro, mas com barreiras feitas dos nossos próprios desejos. Bom, para a gente entender como essa prisão funciona, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje. A gente vai começar falando sobre o que é essa nova servidão para definir o problema. Depois, a gente mergulha nos dois motores que mantêm isso tudo girando, a esteira do consumo e o vício do gosto. Daí, a gente vê a consequência disso tudo, que é a atrofia do pensamento. E para fechar, vamos explorar a ideia de uma verdadeira emancipação. Então vamos lá. A gente começa com a ideia central de toda essa análise. E olha, é uma ideia forte e, sendo sincero, até um pouco perturbadora, né? A de que essa nossa busca sem fim por mais liberdade, por mais satisfação, pode ter nos levado, na verdade, para um caminho oposto, uma nova forma de escravidão. Isso nos leva a uma pergunta fundamental que está no centro de tudo. A gente é livre de verdade? Ou viramos escravos do nosso próprio prazer? Poxa, à primeira vista, parece óbvio que somos livres, né? Mas o que a fonte argumenta é que essa tal liberdade de escolha talvez seja, no fundo, a maior das ilusões. Para descrever essa condição, a fonte usa um termo bem direto: escravo do prazer. E veja bem, não estamos falando de correntes de verdade, claro. A prisão aqui é psicológica. É aquele estado de estar sempre insatisfeito, sabe? Sempre correndo atrás da próxima dose de satisfação que, no fim das contas, nunca parece ser o bastante. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? A análise aponta para um motor principal que move toda essa engrenagem, a tal da esteira do consumo. É exatamente aqui que a lógica do mercado começa a ir além do que a gente compra. Ela começa a definir quem a gente é. A grande virada de chave, segundo a fonte, é essa. O consumo deixou de ser sobre resolver uma necessidade, tipo comprar comida porque você tem fome, e virou uma ferramenta para construir nossa identidade. A gente não compra só um produto, a gente compra uma versão de nós mesmos, uma projeção de quem a gente quer ser. E aí, nesse sistema, o valor de uma pessoa acaba sendo medido pelo que ela consegue comprar e mostrar. E olha, isso acaba prendendo a gente num ciclo vicioso que não tem fim. É quase como uma esteira mesmo. A promessa é sempre de que a felicidade está ali, na próxima compra. Só que a satisfação, quando vem, é feita para durar pouco. É de propósito. Isso garante que logo, logo, a gente sinta um vazio de novo e comece a buscar o próximo produto para preencher esse vazio. E a roda, ela continua girando sem parar. E essa citação aqui, olha, resume a ideia de um jeito brilhante. O prazer que o consumo dá não é um preenchimento de verdade. É mais como uma anestesia temporária para uma sensação de falta. Pensa assim, é como tomar um remédio para dor de cabeça. Ele alivia o sintoma na hora, mas não cura o que está causando a dor, entende? A causa raiz do problema continua ali. Pois é, e se o consumismo construiu a esteira, a tecnologia digital veio e botou um motor de foguete nela. A velocidade ficou vertiginosa. É exatamente aqui que a gente entra em outra camada do problema, o vício da validação social, ou, como a gente conhece bem, o vício do like. Aqui tem um ponto que é fundamental entender. As plataformas digitais, elas não são ferramentas neutras, de jeito nenhum. Elas foram desenhadas com muito cuidado para um objetivo bem específico: sequestrar a nossa atenção. E como elas fazem isso? Criando um vício de comportamento baseado em validação instantânea e superficial. Cada curtida, cada notificação é uma pequena injeção de dopamina, projetada para manter a gente ali, grudado na tela, o máximo de tempo possível. O que a gente vê aqui é basicamente a grande troca do nosso tempo. De um lado, tem a validação digital, que é fácil, é instantânea. É como pescar um monte de peixinhos na superfície. Do outro lado, tem a construção de um sentido de verdade, algo mais profundo. E isso exige paciência, reflexão, esforço, é um mergulho em águas profundas. O problema é que o sistema todo nos empurra para escolher o caminho mais fácil, né? O raso em vez do profundo. E o resultado disso é um paradoxo tremendo. A gente está o tempo todo conectado, mas se sentindo cada vez mais isolado. Parece que buscamos essa validação lá fora para preencher um vazio aqui dentro, mas quanto mais a gente busca, maior esse vazio fica. A conexão digital, no fim das contas, não está se convertendo em conexão humana de verdade. E essa corrida maluca por gratificação instantânea, tanto nas compras quanto nas redes sociais, isso não é algo inofensivo. Longe disso. Traz uma consequência bem grave, e até meio perversa: a atrofia do nosso próprio pensamento. O ponto-chave é o seguinte: pensem num músculo que a gente não usa. O que acontece? Ele atrofia, fica fraco.
A nossa capacidade de pensar de forma profunda, de refletir, funciona do mesmo jeito. Ao escolher sempre o caminho do prazer fácil, da distração imediata, a gente está deixando de exercitar os músculos da mente. Músculos que a gente precisa para ter pensamento crítico, para ter paciência, para construir projetos de vida que realmente importam. Bom, depois de um diagnóstico desses, que é bem pesado, fica a pergunta: tem saída? Existe uma luz no fim do túnel? Segundo a análise que a gente está seguindo, a resposta é sim. E esse caminho para a liberdade é o que vamos chamar aqui de a verdadeira emancipação. E para entender essa saída, primeiro a gente precisa encarar de frente o paradoxo central de tudo isso. A grande promessa era de libertação, né? Através da tecnologia, do prazer sem limites. Mas o que foi entregue na prática? Foi uma nova forma de servidão. Uma armadilha muito sutil, muito bem projetada, em que as grades são feitas dos nossos próprios desejos. O caminho para desmontar essa armadilha, então, passaria por 3 passos. O primeiro é o retorno à reflexão. É ter a coragem de se desconectar um pouco desse barulho todo e voltar a pensar com calma. O segundo é praticar a crítica, ou seja, questionar essa lógica do consumo sem fim, do feed infinito. E por último, o terceiro passo, a busca por sentido, que nada mais é do que trocar o conforto fácil pelo trabalho que às vezes é difícil sim de construir uma vida que tenha um propósito real. E tudo isso nos deixa com uma última provocação, uma pergunta que joga toda essa análise de volta para o nosso dia a dia. Em um mundo que oferece tanto conforto fácil, onde é que a gente encontra um sentido profundo de verdade? Talvez a resposta não esteja em nenhuma tela, mas no esforço de olhar para dentro.